No laboratório, na oficina, a precisão é o que conduz. Com 85 anos de história, a Minipa sempre traz a luz. Com a força da indústria, a mais pura atenção, seus instrumentos guiam cada medição. Minipa, o Brasil no seu poder, a melhor em medição pra gente crer. Com um multímetro, um monstro em suas mãos, indestrutível, firme, domina a tensão. Do circuito ao motor, sem chance pra errar, a corrente pulsa forte, você vai testar. No campo ou na bancada, segurança é total, tecnologia que te eleva o padrão nacional. Nesse vídeo vamos conhecer a MCP3005 da Minipa, uma fonte simétrica muito importante para alguns projetos, mas é um instrumento diferenciado e eu quero falar um pouquinho sobre o porquê uma fonte simétrica e um pouquinho do porquê desse tamanhão dela. Exatamente, é uma fonte que só ela pesa mais de 5 quilos, ela é realmente muito grande, mas no final do vídeo nós vamos entender o porquê disso. Antes disso, eu queria falar um pouco do que é essa fonte e o que ela acompanha. Bom, além desta fonte gigantesca, com uma alça aqui em cima, uma fonte realmente pesada, muito pesada, ela acompanha também um manual, e um manual, olha, uma capa dura, um manual bem detalhado da fonte, com todas as explicações, um manual de 15 páginas, totalmente em português, explicando como montar cada uma das funcionalidades dela, porque ela tem algumas funcionalidades importantes para alguns tipos de projeto, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. O que mais acompanha ela? Ela acompanha, claro, o seu cabo de força, um cabo de força padrão brasileiro, né, um cabo bem grosso, e acompanha também cabo para ser usado, um cabo banana com os jacarés, para poder usar aí em algum projeto de fonte. Sinceramente, uma fonte dessa envergadura com esse cabinho aqui me deixou um pouquinho decepcionado, porque nós já testamos outras fontes com cabos similares e a gente teve problema de muita queda da tensão, queda de corrente por ele não suportar. Então por isso eu não vou usar esse cabo nos testes, porque a gente já sabe que esse cabo não é o ideal. Vou trazer para vocês aqui os testes com um cabo de melhor qualidade. Trouxe até um cabo novo aqui, dos que eu uso, que para mim são cabos bem melhores. Fios mais grossos, fios de silicone com garras realmente melhores. Então, um ponto negativo dela seria este. Mas vamos lá conhecer um pouco das funcionalidades dela. É isso que acompanha a caixa, que é uma caixa bem grande também. Vamos conhecer aí um pouco das funcionalidades dela e fazer alguns testes com ela. Então a primeira coisa é ligar. Ela traz dois conjuntos, voltímetro na perímetro de cada uma das duas saídas. Então ela tem duas saídas, é uma fonte dupla, né? Então ela tem uma saída do lado de cá, uma saída do lado de cá, e ela contém mais uma saída de 5 volts fixas, que é aqui no canto. Então eu tenho sempre negativo, positivo e o terra, da mesma forma do outro lado. Aqui em cima, ajuste de corrente e tensão para cada uma das duas fontes. Então vocês tratam as duas como se fossem duas fontes realmente independentes. Mas ela tem uma grande diferença, que é trabalhar com ela independentes, em série ou em paralelo. Então você consegue trabalhar ela desta forma, independente, em série ou em paralelo. Vamos fazer alguns testes aí da tensão dela, inicialmente de uma forma simples. Vou definir uma tensão qualquer, vou botar aqui 12 volts. Ela tem um encoder aqui sem fio, né? Acredito que seja um encoder sem fio, não um potenciômetro multivoltas.
Aí também não sei. Depois a gente pode abrir e dar uma olhada. E tá aqui, vamos botar 12 volts. Então estou com uma saída agora de 12 volts. E a corrente, ela está na corrente máxima. Aqui eu tenho um potenciômetro volta única, tá? 0 ou a corrente máxima. Não tem nenhuma marcação de corrente. Como é que eu faço normalmente nessas fontes para marcar? Dou um curto na saída e aí eu regulo a corrente, uma vez que ela é uma fonte de corrente constante também. Então eu posso definir uma corrente e aí ele vai reduzir a tensão para chegar naquela corrente. Então eu consigo fazer dessa forma uma medição de corrente. Vou mostrar para vocês, por exemplo. Esta aqui é uma 30, não falei, né? Deixa eu comentar. Essa aqui é uma fonte 30 volts 5 amperes. Então 30 volts 5 amperes em cada uma das duas saídas. Então 30 volts 5 amperes, 30 volts 5 amperes. Ela permite eu trabalhar em paralelo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter 30 volts, 10 amperes, se eu trabalhar com elas em paralelo. Ou em série, onde eu vou ter 60 volts, 5 amperes. Ou ainda vocês conseguem trabalhar com ela de forma simétrica, onde vocês vão ter mais 30, menos 30, 5 amperes. Então vejam só quantas funcionalidades ela tem trabalhando desta forma. Então vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar ligado em 12 volts. Vou dar um curto e vou regular a corrente que eu quero, digamos 3 amperes. Vou regular aqui para 3 amperes. Um pouquinho mais de 3 para a gente poder ter uma foto. 3 amperes. Então agora eu estou com ela em 3 amperes, 12 volts. Essa é a nossa saída. Vamos ver se os 12 volts estão saindo com perfeição. Então vou pegar aqui um multímetro. Um multímetro que a gente sabe que é bem preciso. Estou em tensão DC e vou colocar a saída. Poderia colocá-la direta lá, mas vou usar esses cabos aqui e ver como é que estão os 12 volts. E está lá, né? 12.0 volts, bem preciso como eu disse. 12 volts certinho. Vamos baixar aqui para 5. 5 volts também bem preciso. Agora o teste é esses 5 volts, esses 12 volts com carga ela mantém. Então vamos a esse segundo teste agora. Vou só aumentar aqui para 12 volts. Acho que fica melhor para a gente fazer esse teste. 12 volts. Agora eu vou ativar 2 amperes. Então vou ativar uma carga de 2 amperes e vamos ver aqui se ele diminui menos do que 10%, né? Que é o que a gente espera. Ativei os 2 amperes, está lá dando 2.1, 12 volts. E vejo que a queda foi bem pequenininha, né? Nós estamos falando aí de 0,02. Excelente estabilidade da fonte, porque ela se manteve naquilo que se espera de uma saída de energia quando eu boto carga. Agora eu vou ativar uma saída, vou desligar essa carga, eu vou ativá-la em 4 amperes, ela deve entrar em proteção, ou seja, ela deve baixar esses 12 volts aqui. Vamos fazer esse teste, então vou mudar agora para 4 amperes. Lembre-se que a gente botou em 3, depois nós vamos fazer 4 tirando essa proteção. Então 4 amperes, vou ativar a carga. Ativei a carga em 4 amperes, ela travou em 3, né, porque eu limitei a 3 amperes, lembrem. E aí, como eu estou com uma carga maior, ele reduz tensão. Exatamente o esperado, e veja que ele reduziu a tensão aqui. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu queria que mantivesse 12 volts, 3 amperes. Mas lembre-se que eu tenho aqui uma questão básica, né, que é a lei de Ohm, né, onde eu digo que tensão, corrente e carga, resistência, ela forma uma tríade. Então, se eu mexo numa, a outra mexe. Ela tem uma composição. Então, se eu estou mexendo em tensão, se eu estou mexendo em corrente, eu estou mexendo em carga, um deles eu preciso mudar para que chegue nessa relação. Então, nesse caso, ele baixa a tensão, já que a carga está fixa e a corrente está travada também. Agora eu vou aumentar a corrente para o máximo, que seriam 5 amperes. Então agora não deve haver mais uma queda da tensão, porque eu estou botando uma carga de 4 amperes. Então vamos lá, 4 amperes, estou em 12 volts e vou ativar
essa carga, sendo que minha proteção eu botei no máximo, ou seja, 5 amperes não vai entrar em proteção. Simplesmente é uma carga de 4 amperes. Ativei a carga de 4 amperes, ele marcou lá 3,99, tá, perfeito, 12 volts, e a queda já foi um pouquinho maior. Mas lembre-se, nós estamos chegando perto do limite dela, né? Ela tem um limite de 5 amperes, nós estamos chegando em 4 amperes. A queda é relativamente baixa, eu estou bem menos do que 10% de queda, estou basicamente 1% de queda aqui, é bem baixo. Acho que a estabilidade dela tá muito boa também nessa carga. Eu vou um pouquinho mais e vou a 4,5 amperes. 4,5 amperes, vou ativar a carga. Ativando a carga, ela continua com aquela quedinha de 1%, né? Uma queda bem baixa. E estando lá 4,5 amperes, 12 volts, estabilidade muito boa da fonte, realmente muito boa. Acho que nesse teste ela se mostrou muito bem. Vou fazer um outro teste aqui, que é utilizar a segunda fonte. Vou passar ela para 5 volts, e nós vamos fazer os mesmos testes aqui, de uma forma um pouco mais rápida só. Vou fazer os mesmos testes, já em 4,5 amperes, só para a gente ver a queda dela. Então já ativei, já está em 5 volts. Veja, um ponto negativo dessa super fonte é eu não ter o ativar e desativar o Alt, né? Ela não tem como eu desligar e ligar o Alt, ela está sempre ativada e eu vou mexendo aqui. Isso, como ela tem um desenho mais antigo, e diga-se de passagem, a Minipa já está trazendo agora um modelo novo de fonte simétrica, que se eu lembrar vou deixar o link aí para vocês também, né? Para substituir a MPC 3005. Não sei como é esse modelo novo, mas olha que essa fonte aqui tem uma grande vantagem que eu vou mostrar no final para vocês. Tá? Não sei como é que é o modelo novo. Mas então agora estou em 5 volts e vou ativar a carga novamente. Estou com uma carga de 4,5 amperes. Vou ativar. E tá lá, 4,49, perfeito, né? 5 volts. Aqui a queda também representou ali uns 150 miliamperes, o que, considerando os 5 volts, o percentual aumenta. Então eu já estou falando de um percentual um pouco maior, mas a gente vê que essa queda é a padrão. E aí, claro que pode se dever aos cabos, o ideal seria eu ligar diretamente um cabo no outro e ligar lá a minha conexão. Podemos fazer esse teste, vou até fazer ali para que não haja nenhum tipo de dúvida. Eu vou desligar a carga aqui. E nós vamos fazer essa pequena ligação aqui, onde eu vou ligar um cabo direto aqui e vou botar o multímetro ligado direto aqui. Então agora eu fiz uma ligação direta para a gente não ter dúvida. Estou em 5 volts, o multímetro está marcando a mesma coisa. Veja, eu estou ligando com os cabos agora diretamente. Tá? Então tem um cabo ligando no multímetro e um cabo ligando na minha carga. Tá? E está saindo 5 volts, está lá 5,36. Estou com 4,5 amperes na saída, depois nós vamos testar em 12 volts a mesmo teste a 4,5 amperes em 5 volts primeiro. 4,5 amperes em 5 volts. Veja como já faz a diferença os cabos e ele manteve os 5 volts. Então, mesmo usando cabos grossos, as emendas dos jacarés acabam fazendo uma pequena perda. Aqui eu estou com cabo direto, então não estou perdendo praticamente nada na carga com 4,5 amperes. Veja que fonte excelente essa em termos de estabilidade. Isso é fundamental para os projetos, né? Projetos digitais, principalmente, que exigem, às vezes, pequenas variações já podem mudar um sinal. Então, uma fonte estável como essa da Minipa é importantíssimo. Vamos passar para os 12 volts. Só vou desligar a carga aqui e já vou migrar para lá. Então agora estou com uma saída de 12 volts, vejam, 12 volts. De novo, uma pena não ter um botão liga e desliga. Eu me incomodo em ter que ficar trocando sem desligar a saída e eu não vou desligar a fonte totalmente. Então 12 volts, 4,5 amperes, vamos ativar. E está lá 12 volts, 4,5 amperes e continua 12 volts aqui no multímetro. Então, muito top essa fonte. Ela faz jus ao seu tamanhão aqui para vocês terem na bancada. Deixa eu desligar a carga aqui. Muito bom. Veja que a diferença é muito pequena quando eu uso bons cabos para fazer essa conexão aqui. Bom, feito isso, vamos fazer mais um teste. E agora falar um pouquinho do porquê uma fonte é simétrica.
Primeiro, é claro que utilizar as fontes em paralelo e em série me dá muito mais poder, uma vez que eu tenho fonte de 60 volts ou eu tenho uma fonte de 10 amperes. Porém, vocês vão me dizer, mas para que uma fonte desse tamanhão aqui, desse preço aqui, por isso? Mas acontece que, usando ela de forma simétrica, para quem trabalha, por exemplo, com áudio ou em algumas necessidades de projetos com comparadores, onde eu preciso ter uma tensão negativa, esta fonte vocês conseguem fazer isso. Com uma fonte normal, não. Vocês vão ter que simular isso através de um circuito que nem sempre vai te dar a estabilidade que uma fonte dessas vai te dar. Por exemplo, no áudio, onde eu tenho uma saída, um amplificador classe AB, onde eu preciso ter uma saída positiva e uma negativa, aqui eu já tenho a positiva, a negativa e a saída central, onde vai me dar exatamente essa tensão. Vou fazer algumas demonstrações aqui. Então eu vou ativar ela. E vou ativar ela em série. E aqui ela mostra como é que eu ativo ela em série. Então ativei ela em série. Ela botou 5 de um lado, 5 do outro. Opa, eu ativei errado, série. Série é assim. 5 do lado, 5 do outro. E eu tô com 10 volts na saída. Porque ela conecta automaticamente as duas saídas. Então eu tenho 10 volts. Bom, eu posso subir mais? Posso. Vamos botar aqui. Como é que eu ativo os dois aqui? Vamos botar os dois aqui em 15 volts. Não, 15 não tem graça, né? Vou botar em 20 volts. Não sei se está dando para ouvir, mas dependendo da tensão que eu estou girando, ela faz um pequeno barulhinho de relé. Depois nós vamos entender um pouquinho por que isso é muito legal. Tá lá, ó, 20 volts de cada lado. Ela está trabalhando em série, então eu tenho 40 volts na saída. Fantástico, né? Eu tenho 40 volts na saída. Agora, se eu for usar elas em paralelo, da mesma forma, eu vou inverter aqui. Agora elas estão independentes. Cada uma voltou à tensão programada. Vou botar as duas em 20 aqui também. Estou com 20 e 20. Opa. 20 e 20. Estou agora independente e agora eu vou colocá-las em paralelo. Então eu aperto a segunda, elas estão em paralelo. O que muda aqui? Eu continuo com os 20 volts na saída. Aqui na verdade elas estão independentes, ela tem a mesmo GND, né? Então eu tenho 20 volts. Mas quando eu estou em paralelo, e aí em paralelo eu ligo um pouco diferente. Em paralelo eu vou ligar aqui no centro. E aí eu tenho uma saída de 20 volts somando a corrente das duas. Então eu posso chegar até 10 amperes aqui. Vou ativar aqui a carga de 5 amperes, ver o que acontece. 4 amperes e meio. E tá lá. 20 volts ainda. Mas veja que o 4 amperes e meio, ele está dividindo entre as duas. Então ele está como se tivesse consumido 2 amperes e pouquinho. Né? Metade da carga ali, tem uma pequena diferença. Mas é isso aí. Então, aí eu consigo trabalhar com 10 amperes. Mas tem mais. Vou ligar ela em forma simétrica. Quando eu ligo ela em forma simétrica, na verdade eu estou usando a opção em série. A diferença é que eu posso ter daqui até aqui uma tensão e daqui até aqui outra. Eu só tenho uma carga aqui, mas eu vou tentar mostrar aqui no multímetro para vocês, tá? É como se eu usasse 20 volts e 20 volts. Mas na verdade eu tenho 40 volts. Então daqui até o meio eu tenho 20 e daqui até o meio eu tenho 20. Só que junto eu tenho 40. Então se eu pegar a minha saída central como sendo a referência, eu vou ter para um lado mais 20 e para outro menos 20. Vou fazer invertido aqui para vocês entenderem. Menos 20 mais 20. Então,
eu tenho dois conjuntos ligadas uma com a outra, menos 20 mais 20. Veja que eu não estou mexendo no meu negativo, que é a minha referência. Então eu estou no menos 20 e no mais 20. E aí vocês conseguem trabalhar com todos os tipos de circuitos onde a gente fala em áudio, ou a gente fala em um comparador que eu preciso de uma entrada negativa. E aí eu consigo trabalhar com uma fonte onde eu tenho uma saída positiva e uma saída negativa num equipamento desses só. Vamos fazer mais alguns testes aí que eu acho que são importantes. Que um dos testes que eu gosto de fazer é o da elevação da curva, para a gente entender se na hora que eu boto a carga ele tem muito ruído ou não. Para isso, obviamente, nós vamos ter que usar um osciloscópio. Então eu estou aqui em 20 volts, né? Cada quadradinho são 5 volts, tenho 4 quadradinhos, eu estou ali na escala. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desativar a minha saída, e aí de novo eu acabo caindo no problema de eu ter que desligar a fonte para poder desativar a saída. Veja que eu estou com um pequeno ruído aqui das lâmpadas, etc. Paciência, então ignorem o ruído, não é um problema da fonte, tá? Estou com a fonte desligada. É um problema assim dessa minha ligação aqui. Eu vou ativar os 4,5 amperes e vou ativar a saída para a gente ver como vai ser essa curva. Mas para que eu possa parar naquele momento, eu vou ativar o meu trigger. Então eu vou trocar o meu trigger para single, né? Eu quero o trigger single, e eu quero subir ele um pouquinho aqui. Então acho que eu chegar aqui em torno dos 10 volts, eu já vou conseguir botar 15 volts. Eu vou conseguir ter uma ideia de como é esta curva. Então vejo que ele está parado esperando que chegue naquela tensão. Então vou ativar. Aqui a gente conseguiu capturar a subida. De novo, não se preocupe com esse ruído não é da fonte em si. Mas vejo que é uma subida relativamente lenta, né? Não é aquela subida mais rápida, mas é uma subida que tem um bom desenho, né? Vamos puxar um pouquinho para cá, para enxergar melhor, vamos dar um pouquinho mais de zoom. Ele tem um bom desenho, abrindo bem, né? Uma subida relativamente bem linear. Aqui eu estou falando de 50 mV em cada quadradinho, então ela tem um tempo, mas não é que seja um absurdo, ela tem uma subida boa. E o bom dela é que ela não tem picos e depois ela entra como uma fonte chaveada, normalmente tem. Quando tu sobe, depois ela se equaliza, né? Esse tipo de solução, ela acaba podendo gerar picos indesejados. E ela não, ela sobe de uma forma crescente bem linear. Claro que aqui nós estamos de novo, né, com o multímetro da Minipa, MO1104, que é um excelente equipamento, mas ele é 8 bits, então eu perco um pouquinho de resolução. Mas fica claro para mim aqui que ela não tem nenhum sobressalto. Agora a fonte acendeu a ventoinha por causa da carga, para esfriar ela. Mas muito bom, acho que também foi bem nesse teste aqui de ligar. E por fim, deixa eu mostrar um pouco o porquê que eu sou fã deste tipo de fonte gigantesca aqui. Acho que dá para entender o porquê, né? Que eu sou fã desse tipo de fonte gigantesca. Vejam o tamanho desses transformadores e o circuito de cada fonte independente. Eu não sei como é o novo modelo da Minipa, mas vocês ainda encontram esse modelo aqui no mercado.
E eu iria correndo comprar esse. Eu não sei se o modelo novo não é fonte chaveada. Eu já expliquei aqui num vídeo a diferença entre fonte chaveada e a fonte de transformador, a fonte linear. E por que eu prefiro muito mais esse modelo? Porque ele tem muito menos ruído, ele é muito mais estável do que a fonte chaveada. E essas fontes vão ficando cada vez mais difíceis, porque elas acabam sendo muito mais caras a sua construção e eu tendo menos potência. Ou melhor, tendo mais potência. Essas aqui são caras e menos potentes, porque para ter mais potência eu preciso de trafos ainda maior. Mas olhem o tamanho desses dois trafos. Olha o tamanho do sistema de refrigeração dela. Olha só este desenho do circuito, que organização. Esse tipo de coisa não é muito mais não é fácil de enxergar nos dias de hoje, né? E tá aí, a fonte da Minipa a 3005. Né? Então, essa fonte aqui é uma fonte linear. E uma das coisas, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é bem legal. Olha as saídas dela, né? Então ela tem mais de uma saída de tensão. Por quê? Porque à medida que eu vou variar, então se eu passar dos 10 volts, ele vai pegar outro range do circuito. E com isso eu não acabo sobreaquecendo ela, tendo que fazer uma queda de tensão muito grande. Então a inteligência da fonte é fora de série. Então aqui estão os trim pots para fazer algum ajuste. Vejo que ela é perfeita nos detalhes. E a nossa dúvida, né, se era um encoder ou era um multivoltas, está aqui. É um potenciômetro multivoltas a tensão. E a corrente, um potenciômetro comum. Dá para a gente enxergar aqui. Vou tentar dar um zoom para vocês aqui dentro. Então a gente enxerga lá o multivoltas e aqui o potenciômetro comum. Aqui em cima os trim pots de regulagem e a conexão com os trafos. Atrás cada placa de regulagem independente das duas fontes e o sistema de refrigeração. As ligações, né, da porta de entrada com a troca de 110 para 220 e tá aí. Aí o nosso circuito desta fonte fora de série da Minipa. Quem não quer ter uma fonte dessas na bancada, né? Difícil. E eu vou terminar com ela aberta aqui para vocês, só para falar então dos nossos pontos positivos e negativos desta fonte fantástica. Eu gostei demais de toda ela, acho que ela atende perfeitamente qualquer um. Única desvantagem é não ter o botão Alt, né? O botão ativar e desativar a saída. Isso realmente faz muita falta. Até porque o botão principal ele dá um clique de ruído. A gente vê no osciloscópio, quando eu clico nele, ele dá um clique de ruído. Então tem que ser com muita calma para ele não dar um pico muito grande. E aí se eu preciso ficar ligando e desligando o power a cada vez que eu preciso ativar e desativar a saída, é ruim. Ah, então é melhor eu botar num cabo, o liga e desliga. Teria que ter alguma coisa desse tipo. Tá? Então, é o único ponto negativo dela. Claro, um outro ponto preocupante não negativo é o tamanho e o peso dela. Então, para colocar, não é qualquer bancada que suporta este monstro aqui. Eu acho fantástico uma desse tamanho e tenderia a dar um jeito aqui para caber na minha bancada. Mas é realmente fora de série. Então, pessoal, tá aí esta fonte fantástica, a Minipa MPC 3005. Irá aqui para vocês verem a cara dela de novo. Minipa 3005, uma fonte de bancada fora de série para vocês. Da oficina ou no campo da invenção, tem um nome que ressoa com poder e precisão. 45 anos firme em cada medição, Minipa é o pulso forte da nossa geração. Do multímetro ao sinal que um osciloscópio viu, tecnologia brasileira que o mundo aplaudiu. Com suporte em cada canto, nunca está sozinho. Confiança em cada teste, sempre no caminho. Viva a força que não falha, na bancada é quem trabalha. Qualidade é mais que fama, é
Brasil que deixa sua marca. Minipa o futuro em cada fio. Precisão que move o meu Brasil.